Olá pessoal, vamos a mais uma aula então do nosso curso de sólidos. Deixa eu pegar aqui meu laser. E nós estamos falando sobre a dinâmica semiclássica dos elétrons, né? E lembrando que no modelinho da dinâmica semiclássica, falamos sobre as hipóteses na aula passada, sobre algumas das características gerais, e hoje nós vamos falar sobre a consequência do modelo. Então, algumas consequências importantes. A primeira delas, que é super importante, é que bandas completamente preenchidas não contribuem com corrente elétrica e com fluxo de energia devido a campos externos. Essa consequência que vem do fato de, no modelo da dinâmica semiclássica, a gente não considerar possibilidades de mudança do índice da banda, ou seja, não ter transições interbandas por efeito do campo externo, era mais ou menos lógica de se esperar. Por quê? Porque imagina que eu tenho uma banda completamente preenchida. Né? Se eu tenho uma banda completamente preenchida e eu não tenho como eu ter transição interbandas, ou seja, o modelo não considera a transição interbandas, os elétrons, o conjunto de elétrons que compõem essa banda não vai conseguir ganhar energia nenhuma do campo externo. Então, ele não vai conseguir ter nenhuma troca de energia líquida. Por quê? Porque se a banda é totalmente preenchida, eu não tenho para onde os elétrons ir para estados de energia maior ou menor. O máximo que eu posso ter é uma troca dinâmica, né? As partículas ficarem trocando de estados continuamente. Isso é um equilíbrio dinâmico, né? Num sistema... na mecânica estatística, né, a gente fala um sistema de muitas partículas é um equilíbrio dinâmico, ou seja, em média, eu sempre vou ter elétrons ocupando aquele estado, todos os estados são ocupados. Da mesma forma, as bandas totalmente vazias também não vão contribuir porque não tem carga, né, não tem elétron preenchendo. Isso faz com que, por exemplo, uma coisa que a gente discutiu na aula anterior é que aquelas bandas que estejam muito longe da energia de Fermi, elas praticamente não vão ter nenhum papel, porque eu teria que ter energias muito altas, energias térmicas, por exemplo, se eu mudo da temperatura zero absoluto, que seria o estado fundamental, para uma temperatura ambiente, basicamente a gente viu lá no modelo de Sommerfeld que a gente tem uma redistribuição ali em torno da energia de Fermi. Então, essa é uma propriedade interessante. Mas dá para a gente fazer, colocar um argumento um pouco mais, digamos, matemático para isso, né? Então vamos começar calculando, e é interessante porque a gente vê outros aspectos aqui. Vamos começar calculando, por exemplo, qual seria a fração de corrente elétrica, que seria, ou de fluxo, né? De elétrons, aqui no caso corrente elétrica, a fração de elétrons dentro de um certo volume no espaço K, ou seja, numa determinada banda N, se eu pego aquele conjunto de elétrons que estão em torno de um certo valor K, num pequeno volume dK, eles vão contribuir com a corrente, com um elemento de corrente dJ dado por o quê? Número de elétrons que tem lá, né? dK sobre 4π ao cubo, a gente já viu que conta o número, a carga de cada elétron, menos E, vezes a velocidade. De forma que a corrente total, né, que vem dessa aqui deveria ser um Jn, né? A corrente total seria a integral disso aí para todos os valores possíveis de K. E se eu somo em todas as bandas N, eu teria então a corrente total do sistema cristalino. Né? Mas aqui a gente está considerando de uma banda. Eu posso fazer uma conta similar pensando no fluxo de energia, ou seja, quanto de energia cada elétron transportaria. Ao invés de multiplicar pela carga elétrica, eu multiplicaria aqui pela energia de cada elétron, certo? E, então seria isso aqui, né? O fluxo de energia seria a integral do quê? Do dJE, do fluxo de energia, dK sobre 4π ao cubo, ENK V de K. Então integro isso aqui, está aqui, substituo V de K por 1 sobre H cortado gradiente, eu tenho isso aqui. E aí, energia vezes o gradiente da energia, eu posso escrever como gradiente da energia ao quadrado. Então, eu tenho duas integrais que representaria o fluxo de corrente e o fluxo de energia que viria de uma determinada banda N do sólido.
E agora aqui a gente vai usar um teorema que é provado lá no apêndice I do Ashcroft-Mermin. Nós não vamos fazer essa prova, mas é esse teorema aqui, que a integral calculada no volume de uma célula primitiva do gradiente de uma função periódica se anula. Então, o que ele está dizendo? Que eu pego a unidade periódica, se eu pegar uma função periódica cuja unidade é a célula primitiva, a integral dela na célula primitiva se anula. Então, nesse caso aqui, usando o resultado desse teorema, quais são as funções periódicas que a gente tem? Nesse primeiro é a energia, e nessa segunda integral do fluxo de energia é o gradiente da energia ao quadrado. Que se a energia é periódica, a energia ao quadrado também é. A rede primitiva, a célula primitiva ou a célula de Bravais é a rede recíproca, né? E a menor unidade é a primeira zona de Brillouin. Então, tanto num caso quanto no outro, a gente então teria corrente igual a zero. Então, essa é uma consequência importante, porque se eu tiver só bandas totalmente preenchidas, a corrente líquida vai ser zero. E isso explica, eu acho que eu vou me adiantar, vamos falar aqui, né? Então, bandas completamente preenchidas não contribuem com corrente elétrica e com fluxo de energia. Somente as bandas semi-preenchidas, então, é que precisam ser consideradas. Então, quando eu vou analisar as propriedades gerais de transporte, né, que é o que a gente está fazendo nesse capítulo, a dinâmica dos elétrons sob ação de campos externos, eu não vou precisar olhar para aquelas bandas que estejam completamente preenchidas, né? Então, usando aquela ideia que a gente discutiu lá atrás no capítulo de Drude e Sommerfeld, determina as energias, começa a preencher, né, os estados. Então, as bandas totalmente preenchidas, eu não preciso nem me preocupar, eu só vou precisar olhar para as que estão parcialmente preenchidas. Isso explica uma hipótese importante de Drude, inclusive porque ela funciona tão bem, que é, se a gente lembrar, na hipótese de Drude, somente os elétrons das últimas camadas, né, chamados elétrons de valência, é que contribuem com as propriedades elétricas, né? Então, veja, aqui está um motivo, foi uma hipótese bastante dura, digamos assim, né? Bastante restritiva que Drude fez, mas era o que era possível à época de Drude, que nem se conhecia mecânica quântica, né? Lembrando, historicamente. Mas que isso explica por que essa hipótese aparentemente estranha, né, funciona tão bem para um grupo bom de metais, né? Por quê? Porque realmente eu só preciso me preocupar com aqueles elétrons que estão em estados semi-preenchidos, né? Então essa é uma primeira conclusão importante. Segunda conclusão importante é que vem também da história de que sólidos que têm um banda totalmente preenchido ou totalmente vazios, essas bandas não contribuem. É essa próxima conclusão aqui. Sólidos que tenham bandas totalmente preenchidas ou totalmente vazias serão isolantes elétricos e térmicos. Por quê? Porque eu não vou ter nem fluxo de corrente, nem fluxo de energia. Isso explica, né, uma coisa que a gente já falou no modelo de teoria de bandas, que quando eu tenho bandas totalmente preenchidas e totalmente vazias, caracteriza sólidos que são isolantes, né, ou semicondutores, a depender da energia. E também dá para entender por que aqueles que são semicondutores são aqueles que a diferença entre a última banda preenchida e a primeira vazia é pequena. Que significa que em temperatura ambiente eu consigo esvaziar parte da última banda e preencher parte da próxima, né? Então isso os torna levemente condutores, elétricos e térmicos. Então essa é uma consequência importante que justifica propriedades de condução térmica e elétrica de diferentes sólidos. E aí, junto com isso, vem uma outra questão que a gente já falou, mas como o número de estados é o dobro do número de células primitivas do cristal, as bandas de energia serão ou totalmente cheias ou totalmente vazias. Por que é o dobro, né? Porque cada célula primitiva do cristal contribui com um possível valor K, né? E eu posso colocar 2 elétrons em cada
estado K, né? Então, as bandas de energia serão ou totalmente preenchidas ou totalmente vazias somente para sólidos com um número par de elétrons. Ou seja, que eu tenha um número par de forma que eu consigo preencher os dois estados com spins diferentes, né? Então, é uma característica importante. Agora, cuidado que o contrário não é verdadeiro, né? Não é o fato de que eu tenha um número par de elétrons, né, que vai fazer com que eu só tenha estados, bandas totalmente preenchidas, porque vai depender da estrutura de bandas, né? A gente já viu isso, e onde está o nível de Fermi. Se eu tiver bandas que têm energia próximas, eu posso estar preenchendo duas ao mesmo tempo e deixar duas semi-preenchidas, né? Bom, enfim. Muito bem. Então, essas são umas conclusões importantes e vamos começar então agora a fazer a primeira aplicação, que é o movimento sobre a ação de um campo elétrico estático, que seria tipicamente um experimento do tipo medir lei de Ohm, né? Então, se eu aplico uma diferença de potencial, isso gera um campo elétrico estático. Então, se eu olho para as equações semiclássicas, a parte em campo magnético é zero, o campo elétrico não depende nem de R nem de T. Eu vou imaginar que é um campo também uniforme, né? Não está dito aí, mas quando eu esqueço o R, eu estou imaginando um campo uniforme, né? De qualquer forma, a derivada aqui em relação a T, eu poderia até ter um campo dependente de R, mas ele tem que ser independente de T, de forma que eu vou ter H dk dt igual a menos E, menos a carga vezes o campo, o que dá uma solução bastante simples, né? Então, como é que é a dependência de K de T? A dependência de K de T é uma dependência linear, né? Então, ele vai variando linearmente com o tempo, a depender da intensidade do campo elétrico. Então, o vetor de onda de todos os elétrons no instante T sofre um deslocamento em fase, né? Então, todos os elétrons que estavam num determinado, que tinham os seus Ks específicos, né? Todos eles evoluem da mesma forma, porque o K deles com o tempo vai ser o K inicial menos EH cortado vezes T, ou seja, eu tenho um deslocamento em fase dos diferentes Ks. A velocidade dos elétrons que determina a corrente passa a ser uma função, lembrando que o V é função de K e o K é função de T, então isso aqui eu não estou dizendo que é V vezes, mas é V função de K0 menos EH cortado sobre T. Mas como a corrente é periódica no espaço recíproco, né, a dependência da velocidade com o tempo deve ser uma função limitada a valores máximos e mínimos, né? Porque a corrente vem de como é a velocidade, né? E se a velocidade é periódica, a corrente também vai ser periódica, né? Lembra que a corrente é a integral no espaço K da velocidade, né? Sendo uma função periódica, a integral de uma função periódica também é. Se o campo elétrico constante for paralelo a um vetor da rede recíproca, a função então será oscilatória, né? Então, à medida que o campo varia. Então, aqui é um exemplo, a figura que tem lá no livro, né? Aqui tem um exemplo genérico, né? Imaginando que a função E de K, uma certa banda, tem essa dependência, e aqui, obviamente, pensando num exemplo unidimensional, né? Como a velocidade é o gradiente de E, então a velocidade vai ter mais ou menos esse comportamento, né? Então, aqui, nesse ponto mínimo, aqui, onde a derivada é zero, né, a velocidade zera, e onde eu tenho o ponto de inflexão mais ou menos aqui, a velocidade aqui é um ponto de inflexão com a velocidade crescendo à medida que eu ando no sentido positivo de K, e aqui é um ponto de inflexão decrescendo à medida que eu ando no sentido positivo de K, por isso que então aqui a derivada é negativa, é positiva, enfim. Tá? Só que isso então traz umas propriedades interessantes. Se eu lembrar que o K de T vai variar como um K0 menos EH cortado, então vamos imaginar que eu estou aqui em K igual a zero, né? Vamos pegar o K0 igual a zero. Então, à medida que eu vou aumentando aqui,
vamos dizer que eu estou crescendo para lá, eu estou aplicando um campo elétrico contrário, digamos, supondo aqui, né, como dizer, né, o campo elétrico seria menos E na direção desse vetor da rede recíproca. Significa que o campo elétrico, o vetor da rede recíproca, vai na direção da fronteira da primeira zona de Brillouin, né? Lembrando que a fronteira da primeira zona de Brillouin exatamente está na metade de um vetor K, né? Então, isso aqui é um plano de Bragg, né? Em outras palavras. Então, à medida que eu vou caminhando, à medida que o tempo vai aumentando, esse termo aqui é um termo nesse sentido, né? E a velocidade V, então, se o K vai andando nessa direção, significa que o K está preenchendo a função, a função da velocidade nessa direção aqui, né? Mas a velocidade ela é limitada, porque ela é uma função periódica, então vai chegar uma hora que ela atinge o mínimo e depois diminui, né? Até chegar na fronteira da primeira zona de Brillouin. Isso significa que a região entre V máximo e a fronteira, então, de início, então, é interessante, né? Porque é um elétron que está com K igual a zero, digamos que fosse o único nessa banda, né? O elétron que tem K igual a zero, à medida que eu ligo o campo, o K vai aumentando, né? O K vai caminhando nessa direção, significa que ele vai ganhando energia, ele vai aumentando a velocidade até aqui. Só que quando chega aqui, o que acontece? Ele começa a diminuir a velocidade. Então é como se a força resultante fosse contrária agora, devido ao campo elétrico externo. Interessante, né? E por que isso aqui acontece? Isso aqui acontece porque, na verdade, o potencial vem por conta da periodicidade da função da energia, tá? Vem pela periodicidade do potencial. A periodicidade do potencial estabelece valores possíveis para cá dentro da primeira zona de Brillouin, ou seja, estabelece que a energia é uma função periódica dentro da primeira zona de Brillouin e a velocidade é periódica dentro da primeira zona de Brillouin. Então isso aqui é um efeito do potencial periódico da rede, que nessa etapa inicial até a velocidade máxima aqui, o elétron está sendo acelerado e depois ele está sendo freado, porque a velocidade está diminuindo. Tá? Então, vamos encerrar essa aula por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre um assunto interessantíssimo que é buracos. Até a próxima então, pessoal. Valeu!